Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais uma empresa aí pra gente dar uma analisada, uma empresa que eu particularmente gosto muito, que é a JP Morgan. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Então como dito aí no começo do vídeo, hoje a gente vai falar da JP Morgan, estou aqui no site deles, no site brasileiro inclusive, tá? Eles têm operação no mundo inteiro, aqui no Brasil inclusive eles têm uma parceria com o C6 Bank, tá? Mas eles operam também de maneira independente, eles são donas também do Chase Bank, o maior banco de varejo dos Estados Unidos, né? A JP Morgan é uma hold, eles têm outras empresas abaixo, dentre elas a Chase Bank. E o intuito de trazer essa empresa hoje foi porque ontem eu gravei um vídeo sobre a SoFi, eu vou deixar o link aqui que ficou bem bacana. A SoFi é uma fintech, ambos são bancos, só que são propostas completamente diferentes. Um banco tem 10 anos, o outro banco tem centenas de anos, né? Então vai ser bacana aí pra gente poder comparar e vocês entenderem qual das duas propostas aí se alinha mais ao seu perfil de investimento, beleza? Então bora lá. A JP Morgan hoje é uma empresa negociada aí a 733 bilhões de dólares, é uma empresa que tende a chegar ao trilhão já já. E aqui eu já vou trazer uma informação bem interessante, galera. Olha que legal esse gráfico aqui. Aqui é o gráfico comparando o valor de mercado dos 4 principais bancos americanos. O JP Morgan é ali em cinza. E se a gente der uma olhada, no começo dos anos 2000, dos 4 principais bancos, o JP Morgan era o menor deles, com um valor de mercado de aproximadamente 70, 80 bilhões. E olha como ele se desenvolveu aí nas últimas 2 décadas aqui. E hoje ele valendo seus 730 bilhões, ele vale basicamente o mesmo que os outros 3 bancos, né? Então a gente pode ver uma evolução muito forte do JP Morgan, isso é bem legal. E essa evolução toda tem responsável, tá? É esse cara aqui chamado James Dimon. Para quem não conhece, o James Dimon é o CEO do JP Morgan e ele é uma figura muito emblemática no mercado americano, tá? Ele é um cara fora da curva, ele é um dos CEOs mais prestigiados nos Estados Unidos e provavelmente a figura mais importante do mercado financeiro, né? De Wall Street. Ele, inclusive, já fez parte do conselho do Fed, né? Então, ou seja, ele é um cara bem diferenciado, já tá com 69 anos, vamos ver que legado ele vai deixar aí para os próximos anos. Imagino que ele já esteja aí na reta final para se aposentar, mas o papel dele foi fundamental para a evolução do banco nas últimas 2 décadas, tá bom? Então, falando um pouco sobre os números da empresa, ela paga um dividendo de 2,15, lembrando que ela é uma empresa já bem madura, tá bom, pessoal? Então, vamos dar uma olhada aqui com um pouco mais de calma nos seus dividendos, que é uma parte bem interessante. Ela tem dividendos crescente aqui ano após ano e vão crescendo de uma maneira bem acelerada até. Por mais que o dividend yield não vai crescendo, justamente porque as ações sobem muito também, ela tem um dividend yield bem bacana para o mercado americano, em torno aqui de 2,5 até chegando quase 3, tá bom? E o payout ratio dela também muito interessante, nunca passa dos 30, né? Uma vez ou outra passa, mas em geral é 25, 27, né? Hoje está atualmente em 25, ou seja, ela tem uma situação aqui de dividendo bem interessante, bem confortável aí para quem gosta de dividendo, essa é uma baita empresa. Já em relação aos números aqui, eu já adianto, tá? Analisar DRE de banco é bem diferente do que analisar DRE de outras empresas. Isso porque o produto do banco é o dinheiro e com isso geram outras informações, a estrutura da DRE é um pouco mais complexa, tá bom? Então aqui eu vou trazer as linhas principais da DRE e eu vou comparar com alguns outros bancos para a gente entender aí se ele é um banco melhor ou pior que os outros, beleza? Então a linha principal aqui que a gente tem que dar uma olhada é sempre a receita total dela. E a gente vê que como um banco maduro, desde 2010 ele vem de maneira estagnada aqui entre 100 e 110 bilhões de dólares. Aqui em 2018 começou a dar uma evoluída, já foi para casa dos 150 e foi aqui a partir de 2023, ou seja, 2 anos atrás, que ele deu um boom aqui, saltou de 150 bilhões para 240, depois para 281 bilhões de dólares aí de receita. É bastante grana, tá? É uma evolução bem bacana aqui, 280, a gente já tá falando no dobro em relação a 2019, então é uma evolução bem bacana aí para um banco que já tá na sua maturidade. Já dando uma olhada aqui em relação ao seu lucro líquido, a gente vê uma evolução muito bacana aqui. A gente vê que em 2010 ele tinha um lucro líquido em torno de 16,4 bilhões e a gente vê um crescimento bem saudável aqui ano após ano, com exceção aqui de 2020 por conta do Covid, né? E a gente vê que ele vem evoluindo e tá tendo seus melhores anos da história aqui, tendo um lucro líquido aqui de quase 60 bilhões, ou seja, tá no auge aí da sua performance o banco, muito interessante. Balanço patrimonial dela também vem num crescimento aqui um pouco mais singelo, mas vem crescendo ano após ano, já está nos seus melhores anos. Fluxo de caixa livre, tá? Justamente por ser um banco, é um pouquinho mais complexa a leitura, então a gente pode ver que tem anos no negativo, aí pula muito para positivo, né? 60 bilhões e volta, mas em geral aqui é bem saudável. E outro dado interessante aqui, a emissão e retirada de ações do mercado, a gente vê que por política aqui a
partir de 2016 eles vêm comprando bastante ação e recentemente compraram aqui, ó, 33 bilhões em ação, ou seja, para quem é acionista, bem bacana eles fazendo essa recompra. Em relação à previsão para os próximos anos, a gente vê que eles vão continuar com o crescimento, claro, justamente por ser um banco já muito maduro, não tem uma previsão de um crescimento muito acelerado, mas vai crescendo aí um pouquinho para manter o seu desempenho bem bacana. E a gente pode ver que nos últimos trimestres ele superou aqui as expectativas em relação à sua receita, também é muito bacana para quem estiver posicionado no dia dos resultados. E para a gente finalizar em relação aos números, como eu falei, como é difícil analisar um banco, eu vou trazer uma ferramenta diferente aqui que eu nunca trouxe no canal, que é da Status Invest. Status Invest também é um site de análise muito bacana, tá? Quando eu operava bastante aqui no mercado nacional, aqui no Brasil, eu usava muito o Status Invest, eu acho que é uma ferramenta bem bacana para as ações aqui no Brasil, mas ela tem a parte de ações americanas que também é bem legal e para mim a melhor ferramenta é essa aqui de comparação de ações que eu vou trazer para vocês agora, tá bom? Então aqui basicamente eu puxei os 5 principais bancos americanos e ele dá uma ranqueada aqui entre, em tese, o melhor banco ao pior banco, tá? Claro, isso aqui é bem genérico porque leva em conta todos os fatores aqui, então em tese o Citi é o melhor. Não é exatamente isso que eu quero mostrar, tá? Eu quero trazer 2 dados muito relevantes para comparar todos os bancos aqui, que é a margem líquida, tá? Primeiramente aqui, se a gente der uma olhada, a margem líquida do JP Morgan é consideravelmente maior que a margem líquida dos outros bancos e o ROI. O ROI também, ele tem um ROI aqui bem maior que os outros bancos. Para mim são 2 métricas muito importantes, são métricas de performance e demonstram o quão o banco é eficiente, né? E ajuda a justificar, porque nas últimas décadas ele se separou, se descolou tanto, né, dos seus concorrentes, tá bom? E se a gente der uma olhada aqui em indicadores de valuation, né, vamos aproveitar que a gente tá aqui, a gente pode ver que eles são negociados em patamares muito parecidos, né? O PL aqui de todos gira em torno de 12, 13, tá? É um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Em geral aqui, eles, os bancos geralmente andam meio que em bloco, meio que junto, então eles são negociados a indicadores de valuation muito parecido, mas o que eu quis trazer aqui para vocês é a diferença entre indicadores que eu julgo serem muito importantes, que é a margem líquida e o ROI, demonstrando a eficiência do JP Morgan. Então, basicamente, dos números é isso, pessoal. A gente vê que é um banco muito grande aí, tem rentabilidade bem bacana, ele tem um ROI muito interessante também, um dividendo que para mim é um grande ponto forte da empresa, extremamente saudável, tá bom? Então, ela é uma empresa conservadora, só que muito estável, muito bem gerida. Eu gosto muito dos números da JP Morgan. Então, bora dar uma olhada aqui no gráfico do JP Morgan, tá? Eu tô no semanal sem as nossas linhas de estudo e como a gente pode ver, ele é um gráfico bem interessante aqui, principalmente depois de 2012 aqui, que ele andou quanto aqui, ó, 560%, bem interessante. A gente pode ver aqui que de 99 até 2011 ele andou de lado, galera. Olha que loucura isso aqui, né? Então, para quem comprou aqui no final dos anos 90 e ficou posicionado aqui por mais de uma década, não ganhou nada, né? Além dos dividendos, claro, tá? Mas em termos de evolução da ação, não foi muito bacana. Alguns pontos notáveis aqui. Primeiro deles é em 2008, na crise do subprime, onde ele devolveu aqui 60%. Temos aqui também o Covid, onde ele entregou 40%. Mais recentemente, aqui em 2022, onde ele entregou 40%, tá? Desde então, ele evoluiu 150%. E aí teve recentemente aqui a questão do Trump, onde ele entregou 25%, mas já está perto das máximas. Ponto interessante aqui, galera, desde 2012, é a questão da média de 200, né? A gente pode ver quando ele recuou para próximo da média de 200, foram bons pontos de entrada. Nesse momento ele se encontra bem longe aqui da média de 200, teria que recuar uns 30%. Ele está muito próximo da máxima aqui, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada aqui no diário, já com as nossas linhas de estudo. E como a gente pode ver aqui, eu comentei, ele está apenas a 5% das suas máximas, bem longe já do fundinho que ele fez na época do Trump, né? Ele já andou 27%. Eu, infelizmente, não peguei, pessoal. Eu fui muito preciosista. Eu gosto muito dessa empresa aqui. Quando eu vi ele recuando aqui, ele estava muito no meu radar. Porém, eu queria ter feito a compra mais ou menos aqui, que eu achei que seria um ponto perfeito, né? Já que tinha esse topo aqui, ia estar perto da média de 200. O semanal aqui não tinha chegado no fundo do RSI. Eu quis ser preciosista e chegar aqui para buscar essa subida. Infelizmente, ele andou sem mim. Não tem problema nenhum. E o que a gente vê agora aqui no diário, né? Como eu comentei, tá próximo das médias. Eu, infelizmente, acho que não é um bom ponto de compra ainda. Ela é uma empresa que eu gosto muito de ter no meu radar aqui quando o mercado começa a ir mal. O S&P, em geral, começa a recuar bastante. Tem alguma crise, né? Como essa do Trump recentemente. Ela é uma empresa que eu fico
muito alerta, que eu gosto muito de comprar ela nos fundos, tá bom? Então, para mim, o ponto ideal aqui, a princípio, seria aqui, tá? Então, ela teria que recuar mais uns 20% aqui. Se porventura subir, o que pode muito bem acontecer, fazer novas máximas, tudo bem. Ela é uma empresa que eu aconselho muito vocês terem aí na sua listinha, tá? Não perde ela do radar, sempre mantenha ela por perto. Quando tiver algum tipo de crise aí, olha com muito carinho para ela, beleza? Bora dar uma comparada com algumas casas de análise. Primeiro, a TradingView, ela tem tendência de alta aqui, fica entre 272 e 330. Então a gente falando 272 é basicamente onde ele tá aqui. 330 seria fazendo novas máximas, o que eu acho bem natural, né, pessoal? Seria basicamente, né, depois desse recuo aqui, vir para cá, né, novas máximas e continuar a sua jornada aí, né, com bons resultados. Já em relação a algumas outras casas de análise, na verdade outra, né, a Barclays, 330, que bate também com a previsão lá do TradingView, né? Então a gente teria aí um alvo basicamente por aqui, nessa região aqui, né? Como a gente falou, seria mais ou menos uns 20%. Tá muito próximo da máxima, infelizmente não acho que seja um ponto de entrada, mas eu vou ficar de olho, vou até colocar aqui um alarme, já que se ele voltar para cá, ele provavelmente vai estar muito próximo aqui da 200, tá? E vai me interessar muito aí para colocar na carteira, sem dúvida nenhuma. E somente para a gente finalizar, eu quero trazer a título de curiosidade a diferença de uma fintech que tem poucos anos de vida para um banco extremamente maduro como o JP Morgan em termos de valores, tá bom? Então, como a gente falou aqui no vídeo anterior, a SoFi tá com uma receita aqui anual em torno de 4 bilhões. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, esse aqui é um slide que eu retirei dos resultados da JP Morgan, onde ele fala quanto que ele vai gastar em tecnologia, e só em tecnologia em 2025 eles vão gastar 18 bilhões de dólares, tá bom? Tecnologia se diz plataforma, segurança, né? Softwares, enfim. Então isso já dá uma noção de como é difícil para essas fintechs competir, né? Enquanto um banco gasta 18 bilhões só em tecnologia, a SoFi ganha 4 bilhões de receita total. Então isso dá uma dimensão muito grande aí da diferença das empresas, beleza? Então, concluindo, o JP Morgan é um banco de total excelência, é um banco extremamente maduro. Na minha opinião, é o melhor banco, tá, dos Estados Unidos, só que infelizmente graficamente não está no melhor lugar, ele está muito próximo das máximas. É uma empresa que eu tenho também como porto seguro, assim como a Visa, como a Moody's, empresas que quando o mercado cai, eu não invento moda e vou e coloco meu dinheiro nelas, que eu sei que estão bem alocados, tá bom? E aí, só para finalizar, trazendo esse paralelo entre o JP Morgan e a SoFi, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não tem empresa certa, errada, melhor ou pior. São duas empresas diferentes para um perfil diferente de investidor, tá bom? Enquanto a SoFi, a gente sabe que tá arriscando mais, na expectativa de ter um lucro maior, na JP Morgan a gente sabe que tá numa empresa muito mais segura, numa empresa muito mais sólida e que também não espera um crescimento muito grande, né? Conta com os dividendos, dá para você carregar provavelmente por décadas a empresa sem ter muita dor de cabeça, sabendo que também que você não vai dobrar teu patrimônio tão rápido assim, tá bom? Diferente da SoFi aí, que se você der sorte, pegar o timing certo, você consegue dobrar o seu patrimônio relativamente rápido, beleza? Então isso é muito importante. Entenda o seu perfil, entenda qual empresa cabe melhor aí no seu momento de vida e na sua carteira. Esse é o recado que eu queria deixar aqui no final para você, investidor, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma empresa aí muito interessante que eu trouxe, e fica essa reflexão de novo aí, tenta entender qual que é a melhor empresa aí, qual que compõe melhor a sua carteira, tá bom? Para você não ter dor de cabeça, para você dormir tranquilo à noite, beleza? Então é isso aí, comenta se você tem o JP Morgan, algum outro banco ou qualquer outra empresa que vocês queiram que a gente dê uma olhada, beleza? Do mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, falou!